Olá, tudo bem? Estamos entrando aqui ao vivo na nossa live de hoje. Tô aqui correndo. Oi, Rose. Não, Rosiane. Oi, Fê, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Muito bom, vou colocar meu fone aqui. Vamos aguardar a Ariela. Nossa, muito bom que vocês estão aqui. Eu estou super animada. Já contem nos comentários se vocês atendem PSP, ó, cabeça louca, paralisia progressiva. Como é que vocês estão? Me contem. Vocês estão me escutando bem? Sim, me escutam? Eu ainda, como eu não tô. Me deem um feedback, vocês estão me escutando? Maravilha! Muito bom! Ari deu aqui, muito bom. Deixa eu. Ariela já pediu para entrar, que bom. Carol! Muito bom. Excelente. Aqui. Maravilha. Vamos ver se deu certo. Aí já. Ah, deu certo. Tá entrando. Ê! Oi. Noite. Oi. Tudo Lá bem, vou minha eu, amiga? lá vou Tudo eu tentar arrumar essa câmera. isso. Pronto. Enquanto isso, aí, Carol, linda, saudades de você também. Tem uma aluna aqui minha. Carol se forma esse ano, né, Carol? É isso? Pati, querida, muito bom. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Maravilha. Boa noite, boa noite. Tá bom assim? Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá? Tô te ouvindo e tô te vendo. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de ligar minha luz, que o meu marido deixou tudo preparado aqui, só que eu já estou sentada e não tem como. Mas tá bom, Agora, a tá imagem bom? tá boa, tá boa. Tá boa a imagem? E tem até gente querendo participar hoje aqui, uma pequena. Muito bom, Júlia. Bom, vamos lá, vamos começar. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Obrigada, Dani. Minha irmã veio, tá me dando um super apoio. Gente, eu Boa queria noite. primeiro, antes de mais nada, Ari, a sua semana foi como a minha? Como É, você diz, ferro? nem, Coloca aí nos comentários, gente, se foi ferro de vocês nem também. terminou ainda, né? Nem terminou. Essa semana vai ser longuinha aqui. E Tem a chão próxima ainda. para mim também. É. Muito bom. Mas vamos falar agora de um assunto maravilhoso, dificílimo e com muita coisa para a gente conversar, né, Ari? Deixa eu ajeitar aqui minha luz, maravilha. Pessoal, chama a galera, mande. Se vocês virem essa setinha, manda para o pessoal, vocês não vão sair da live, manda para quem precisa aprender mais sobre afasia progressiva primária. Eu ia falar PSP, porque eu li uma coisa que é muito interessante que a gente vai conversar hoje. Aguarde, Ariela Belan. Olha só, hein? A gente já vai falar de um assunto que é difícil, que é app. Se ainda vai meter PSP no meio, tá fácil. Tá bem fácil. Muito bom. Olá, Cris. Gente, só gente do bem aqui. A gente está super feliz de estar com vocês. Acho que eu estou gritando, porque à medida que a gente vai cansar, a gente vai falando mais alto. Mas, enfim, vamos começar? Então, coloquem os coraçõezinhos, ativa para a gente conseguir ficar aqui e atingir mais pessoas. Muito bom. Aê, muito bom, maravilha. Ari, querida, vamos começar então falando da tal da afasia progressiva primária. Por que que você
e eu, né? Mas mais Ari, confesso, resolveu fazer o quê? Colocar essa tal de paralisia. Tô com PSP, mas eu já vou dizer por que eu tô com PSP, hein, gente. Calma, calma. Porque as afasias, as APPs estão dentro desse combo que a gente resolveu falar de demência. Então, primeiro, acho que tem várias razões aí, né? Primeiro que é um assunto novo, relativamente novo. Vou dizer para vocês que quando eu me formei, há 16 anos atrás, eu não tinha ouvido falar. Então, quando eu saí da faculdade ouvindo falar de demências, basicamente, demência de Alzheimer, demência vascular e as demências frontotemporais. Dentro das demências frontotemporais, a gente sabia que a gente tinha duas variáveis, né? Duas variantes. A variante linguagem e a variante comportamental. E era isso que eu sabia quando eu saí da faculdade, em 2005. Que foi o que eu estudei também em Geronto. Então, lá quando eu fui fazer... Em 2005, a Ari estava saindo da faculdade, eu já estava fazendo especialização. Logo se vê que eu sou mais velha, né? Aí... Bom, e aí... eu também, lá na Geronto, a gente não falava de APP. Eu não escutei esse termo em 2005 na Geronto. Não escutei. Para mim, era demência frontotemporal. Era isso, variante linguagem, variante comportamental. Na variante linguagem, a gente já sabia que tinha 2 subtipos, sabia assim. Na verdade, eu não sabia, Lu, quando eu me formei, eu não sabia. E em 2006, quando eu entrei para fazer a especialização com a professora Letícia já era uma grande estudiosa das demências. E um dos ambulatórios que eu mais fiquei na vida, vide, né, que eu tô até hoje, na verdade, no IPQ fazendo isso, mas o ambulatório que eu mais fiquei foi o Seredic, que era um ambulatório que a gente estudava demência. E aí, no Seredic, a gente atendia os pacientes com demência, foi lá que eu aprendi a avaliar, foi lá que eu comecei a aprender os protocolos, as baterias. E aí, lá, eu aprendi que existiam as afasias progressivas primárias. Mas, até então, de novo, a gente tinha 2 subtipos. Então, a gente tinha a famosa demência semântica, que ainda é um termo que a gente pode usar hoje, e a APP. O que era a APP? A APP era a afasia não fluente, e a demência semântica era a afasia fluente. E foi assim. E aí, ao longo... Isso lá em 2006. E aí, por que eu falo que é atual? Porque, olha, veja, para a ciência, 15 anos é muito pouco, né? Então, e aí a gente foi estudando, foram chegando mais pacientes, a gente começou a conhecer novos perfis de pacientes, e lá em 2011, se não me falha a memória, eu acho que é eu sempre confundo 2009 e 2011, mas eu acho que é 2011, a professora Gornotempini, que é uma neurologista, acho que é Maria Lúcia Gornotempini, que é uma das grandes estudiosas em APP, uma neurologista italiana que não mora na Itália, estabeleceu os critérios diagnósticos para as APPs, e a gente começou a falar de pelo menos três subtipos de APP. A gente vai falar sobre isso, mas então o que eu estou querendo dizer é que nós estamos falando aí de 2010, vou arredondar, e 2010 para cá, nós estamos falando de 10 anos. Ou seja, pouquíssimo tempo. Tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para descobrir. Falta profissional que conheça o tema, que saiba diagnosticar. Isso não sou eu que estou falando, tem artigo que fala sobre isso, tem artigo que fala qual é a dificuldade de lidar com o paciente com APP. Uma das dificuldades é todos os profissionais médicos saberem diagnosticar, porque não é tão fácil diagnosticar, nem todo mundo tem acesso a exame de imagem, enfim. Então, é difícil diagnosticar. Segundo, o subtipo, é necessário uma avaliação fonoaudiológica. Claro, o médico ele pode fazer, mas nós auxiliamos 90% no subtipo de APP. E, sobretudo, o que tem de eficácia também é a reabilitação,
não tem tratamento, não tem remédio para APP. Tem um dos tipos de APP que a gente vai falar que o medicamento pode auxiliar, os outros subtipos não. Então é terapia. Então, tendo em vista a novidade, pois é, então tendo em vista que nós estamos falando de uma doença relativamente nova, com poucos estudos, tem muito estudo, mas comparado a outras demências tem pouco estudo, comparado ao fato de que esses pacientes estão chegando, estão aparecendo, e nós precisamos conhecer, saber, enfim, foi por tudo isso que eu achei que a gente tinha que fazer uma live só sobre a afasia progressiva primária. Porque está dentro das demências no final das contas, né? É uma demência. Doutor Otávio falou aqui que a gente é fundamental. Ah, que bom! Nosso parceiro. Que honra, obrigada. Que honra. Que honra ter o doutor Otávio aqui. Muito bom. E aí, então, e tá dentro das demências, né, Ari? É uma síndrome demencial. Exatamente. É uma síndrome demencial. Então, assim, apesar, né, de parecer, né, afasia progressiva, nos parecer bem próximo pra gente, quando a gente escuta essa história da linguagem só, né, essa parte, né, de um distúrbio agudo pós-AVC, por exemplo, né, tem muito mais a ver com uma síndrome demencial. Então, Ari, conta pra gente, depois a gente vai falar algumas outras coisas a respeito, aprofundar um pouquinho mais, mas assim, o que é a APP e quais são esses tais 3 subtipos que existem aí das APPs? Então, vamos lá. Então, ó, a afasia progressiva primária, então, como a gente falou, ela é uma síndrome demencial, ela é uma demência, portanto, ela é progressiva, degenerativa, diferente da afasia do AVC. Então, o paciente, de repente, ele começa a ter queixas de linguagem. Por que ela tem esse nome, afasia? Porque a principal e primeira queixa do paciente está relacionada à linguagem. Então, esse paciente, ele tem, via de regra, dificuldade, as anomias, a dificuldade de evocação, de acesso lexical, nos 3 subtipos. Os 3 subtipos, o paciente, ele tem anomia. Mas, via de regra, começa com isso. E ela vai piorando. Alguns casos, o paciente, ele já chega com uma dificuldade de fala bastante importante. Então, além das anomias, ele pode ter parafasias, ele pode ter as trocas dos fonemas, ele pode ter uma praxia associada, ele pode ter uma alteração de compreensão oral ou escrita. Ou seja, esse é um paciente que ele tem alteração grande de linguagem. E pelo menos nos 2 primeiros anos. Então, os critérios diagnósticos da APP, o paciente ele precisa ter uma alteração de linguagem. Essa alteração ela é confirmada pelo teste, pela avaliação fonoaudiológica. Então, além dele ter a queixa, o teste confirma essa queixa, né? Essa manifestação principal, ela vai perdurar pelo menos 2 anos, antes de aparecerem outros sintomas. Não é que ele não pode ter alguma outra manifestação cognitiva, não é isso? Ele pode ter uma alteração de memória, ele pode ter uma alteração de função executiva, ele pode, mas a principal é a linguagem e ela vai ser a principal por pelo menos 2 anos. E essa dificuldade de linguagem, ela é responsável pelo declínio funcional do paciente. Porque lembra, eu sempre falo isso, que um dos divisores de água entre o comprometimento cognitivo leve e a demência é a queda funcional, a dificuldade nas atividades de vida diária. O paciente com APP não é aquele paciente que tem a mesma dificuldade do paciente com Alzheimer. Então, de esquecer de tomar comprimido, de se perder, não é isso. Mas a linguagem está tão comprometida que isso gera um impacto funcional. Então, e aí, assim, algumas coisas. Então, paciente que começa com queixa de memória, com queixa de comportamento, com outras alterações neuropsiquiátricas, já são critério de exclusão. Então, o paciente não preenche critério para uma APP. Se ele chega lá com memória, outra coisa, a gente já vai excluindo. Então, essa é a definição de afasia progressiva primária. A gente tem muitos tipos descritos. Vários tipos. Tem vários artigos legais, mas os 3 subtipos mais comuns, porque existem as afasias progressivas primárias não classificáveis.
Então, dentro daquelas que a gente classifica, a gente tem 3 principais, que é a app não fluente ou a gramática, a app semântica e a app logopênica. Gente, olha só, não é por nada não, mas essa minha amiga é muito boa, né? Se eu fosse você, eu tô me sentindo falta do caderninho, Ari. Isso é uma aula, uma verdadeira aula. Gente, você não pegou o caderninho? Pega, porque só dá para anotar. Só falta o slide aqui. Ari, perfeito, perfeito. Tá, continua aí. Não é uma conversa, é uma aula, gente. Que é isso, Ari? Não, pega calma, o caderninho. Calma, a gente vai conversar, a gente vai conversar. Maravilhoso. Bom, mas é isso. Então, a gente tem 3 subtipos principais. A app não fluente ou a gramática é aquela, então, que o paciente ele é não fluente, certo? Se a gente for fazer uma analogia, ele é o paciente que se parece com um paciente com broca. Não é, tá bom? É só para fazer uma analogia. Via de regra, o paciente com uma app não fluente, ele tem uma alteração, ele tem na ressonância magnética, a gente vai ver mais alteração frontal esquerda, é mais anterior, é uma lesão mais, uma degeneração mais anterior, que às vezes não aparece nem na ressonância, mas aparece em PET. Então, quando você faz ou ressonância funcional ou PET, a gente vê uma diminuição de metabolismo nessa região. Então, é mais frontal esquerdo, tá? Então, e aí o paciente, ele não é fluente, ele pode ter agramatismo, ele pode ter uma apraxia associada, ele tem anomia, ele trunca. Então, Esse é não fluente. Não fluente, é a app não fluente ou a gramática. Entendi. Pode falar? Não. Calma aí, vai, continua. Tá. O segundo subtipo é a app semântica, ou demência semântica. A gente ainda ouve esse termo. É a demência semântica ou app semântica. Onde o paciente ele tem uma degeneração mais posterior, então a gente está pensando mais em lobo. Lembra que as apps, elas são uma degeneração do lobo frontotemporal. Ela é uma DFT, tá bom? Então, é frontotemporal. Então, a app não fluente é mais frontal, a app semântica é mais temporal. Então, a gente vai ver uma degeneração mais posterior. Se a gente fosse fazer uma analogia, esse paciente ele se parece com Wernicke. Então, o que a gente vai ver? Um paciente que tem a anomia, mas a anomia dele não é a anomia do paciente com uma app fonológica, da app não fluente. O paciente que tem uma app não fluente, então ele vai pegar, por exemplo, o telefone e ele vai falar assim, eu sei o que é. Eu sei o que é. Não, é aquele negócio que a gente usa, olha, que põe na orelha, fala. Eu sei o que é, mas ele não sabe o nome. Então, quando você fala, é um telefone. Ele tem uma alteração mais fonológica. O paciente com app semântica, não. Ele olha para o telefone, ele não sabe o que é. Então, ele não consegue nem explicar. Então, ele fica... aí ele fica... Por isso que ele é fluente, ele fala muitas coisas que não têm significado. Ele vai ter uma alteração de compreensão. Então, você vai dar tarefas de compreensão oral, ele vai falhar. E aí, ele parece um Wernicke. Então, ele é mais fluente, ele tem uma degradação semântica. Então, imaginem que a linguagem dele é uma linguagem que fala muito, mas muito pobre, né? Muito pobre. E o terceiro subtipo, que na minha opinião é um dos mais difíceis, não só de diagnosticar, mas o manejo também, é a app logopênica. Porque a app logopênica, você tem uma alteração meio que intermediária, então você pode ter uma degeneração meio que frontotemporal, pegando também um pouquinho de lobo parietal. Então é uma lesão intermediária, vamos dizer assim. Ela tem a mesma fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, se você for fazer marcador licórico, eles são parecidos com a demência de Alzheimer, enquanto que as outras não. As outras têm mais alteração da proteína tau, são taupatias, que a gente chama. Então, essa app, por exemplo, é uma app que responde um pouco melhor aos medicamentos para Alzheimer. Então, o médico, normalmente, quando vai fazer o manejo, ele receita um medicamento para o Alzheimer, porque ela tem a mesma fisiopatologia. E ele é um paciente que ele não é super mega fluente,
mas ele também não é completamente não fluente. Ele, assim, tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que vai, tem hora que não vai. Mas qual é a característica principal, Lu? Além das anomias, esse paciente tem muita parafasia fonêmica, mas ele não tem um agramatismo evidente, nem uma praxia de fala. Então, é por isso que ele é meio intermediário, sabe? Então, ele reclama das anomias, ele tem bastante trocas, ele tem as trocas na fala. E um diagnóstico diferencial. Esse paciente ele vai mal nas tarefas de repetição de frases, porque tem um componente de memória operacional. Então, quando você dá repetição de palavras, normalmente ele vai bem, ele consegue repetir. O que um paciente não fluente nem sempre vai bem, porque ele pode ter uma apraxia. Então, você pode ficar lá, relógio, ele fica lá, celó, não, deló, não, veló. Então, ele não consegue, pode ter uma dificuldade de repetição. Na app logopênica, não, ele repete, mas quando você dá sentenças, ele tem uma dificuldade maior. Mas na minha opinião, ela é mais difícil de fazer diagnóstico. A gente tem um artigo lindo, maravilhoso, da Gornotempini, que bota os critérios, assim, quais são os critérios diagnósticos, não só para a afasia progressiva primária, como para cada subtipo. Então, você tem, para PP não fluente, você tem que ter isso e isso. E mais alguns diagnósticos auxiliares. Então, a gente tem artigos muito bonitos falando sobre esses critérios diagnósticos. Mas esses são os 3 principais. Mas a gente encontra paciente que não preenche. Você vai lá, você fala, é uma PP, ele tem uma alteração de linguagem, é progressiva, mas ele não se enquadra em nenhum subtipo. Ainda tem bastante assim. Nossa, sim, maravilhosa a sua explicação. E aí eu já vou pegar no meu gancho aqui, depois o pessoal pode ir fazendo perguntas, já tem uma aqui, deixa eu só ver aqui do Everton. Mais uma app semântica na fase leve mantém... então eu já vou perguntar, aí depois eu faço meu gancho. O Everton está perguntando o seguinte, Ari, uma app semântica na fase leve mantém íntegra a memória semântica, manifestando mais dificuldade de encontrar o nome, ou desde o início o paciente já apresenta perda de conhecimento semântico? Maravilhoso. Não, é exatamente isso. Numa fase inicial, não. Numa fase inicial, a dificuldade está mais relacionada ao acesso semântico da palavra. Então, num primeiro momento, é o acesso semântico. Mas à medida que a doença evolui, é a degradação mesmo. É de pegar o objeto e não fazer ideia para que serve. Então, num primeiro momento, ele pega o copo, e ele sabe usar o copo, mas ele não consegue evocar. Porque na hora que ele chega lá no campo semântico, né, no acesso semântico, ele não consegue pegar os atributos. E se eu falar para ele também, descreva para mim. Então você não sabe o nome, descreva para mim. Ele não consegue. Porque ele não vai conseguir pegar os atributos bonitinho. Ele vai falar, eu sei. Então vai ficar aquela coisa vazia ainda. Ele não vai conseguir falar, é um objeto que serve para beber água. Não. Ele vai ficar, né? Então todo mundo tem, sabe aquela coisa? Tem na minha casa. Então, tem lá, né? Aqui também tem. É aquela coisa vazia. Mas é muito mais no acesso ao significado. Aí depois, não. Depois, à medida que a coisa evolui, ele começa a ter, de fato, uma perda mesmo. Aí pega o copo. Por isso que até parece... você confunde, muitas vezes, as apps com Alzheimer. Né? Porque numa fase o paciente com Alzheimer também faz isso. Ele pega um copo e ele não sabe mais para que serve o copo. Porque afinal o paciente com demência de Alzheimer também tem alteração de linguagem, né? À medida que a coisa vai evoluindo. Então, dependendo do grau que o paciente chega, a gente fica, será que é? Será que não é? Será que é Alzheimer? Será que é misto? O que é? Mas é à medida que a doença evolui mesmo. Tá bom, Everton? Deixa eu ver, tinha mais uma. A da Kelly, você lembra exatamente qual é o artigo assim de cabeça? A gente pode até disponibilizar, se você tiver, ali lá no nosso grupo do Telegram. Eu tenho, eu não lembro o nome do artigo, eu tenho quase certeza que é critérios diagnósticos da afasia progressiva primária, não lembro como é o nome em inglês. Tenho quase certeza que é em 2011 e tenho certeza que é da Gornotempini, mas eu tenho esse artigo e eu posso disponibilizar no nosso grupo lá no Telegram, sim. Maravilha. E aí, então, vou já meio que entrar aqui no meio da disfagia e tudo mais.
A gente sabe, né? Eu atendo mais disfagia e a Ari acaba atendendo mais cognição e linguagem. E eu confesso que a gente tem poucos estudos com relação às disfagias nas APPs. Bem pouco. Assim, bom, se a gente tem 11 anos, a gente está falando disso, né? Então é óbvio que ainda a gente falta paciente bonitinho, com critério diagnóstico, e aí a gente começar a entender essas questões da deglutição desses pacientes. Mas já falo para vocês com tudo, né? Um paciente que vai acabar perdendo, né? Degenerando frontotemporal, né? Basicamente, a gente vai ter alterações de deglutição em algum momento. E aí eu vou devolver a pergunta para a Ariela. Vamos pensar junto comigo e todos nós aqui juntos, bem professora, né? Fala que app que vocês acham que vai ter um pior comportamento na deglutição. Não especificamente, porque assim, se a gente for pensar nas demências iniciais, e inclusive nas APPs, a gente vai ter por essa degeneração mesmo frontal, a gente vai ter um comportamento alterado. E esse comportamento alterado também vai estar relacionado à alimentação, principalmente se a gente for pensar lá naquela fase oral e tudo mais, na fase antecipatória. E todos eles vão ter, nas fases mais avançadas, sim, alterações à medida que vai avançando essa progressão, né, e essa degeneração. Eles vão ter alterações alterações de deglutição, pensando em disfagias leves, moderadas, né, e graves, mas a gente vai ter comportamentos muito interessantes desses subtipos. E aí eu pergunto, o que vocês acham que vai ter uma maior alteração aí dessa questão alimentar? Que subtipo? Você está perguntando para mim? Para todo mundo. Eu quero, você então, também. Vamos E não estava combinando. A Ariela, coitada, eu só coloco ela numa fria. Mas eu pergunto, eu respondo. Eu não sei, Lu, porque eu acho que na minha cabeça, tanto a app não fluente como a app semântica vão ter alterações, mas por razões diferentes. Porque uma tem um componente muito mais executório, né, que é o lobo frontal, de função executiva, de planejamento e tudo mais. Então, esse paciente, eu acho que ele deve evoluir para uma apraxia que não deve ser só uma apraxia de fala. Então, eu imagino que esse paciente terá uma alteração de deglutição mais por essa razão. E o paciente com uma lesão posterior, uma PP semântica, imagina, gente, se ele não consegue mais reconhecer o alimento, se ele não sabe mais. Então. Bingo! Não, gente, fala sério. O que não é a gente conhecer os princípios, né? Para aí eu desfoquei, né, gente? Me mexi muito aqui. Vamos ver se eu foco de novo. Os princípios da neurologia e fazer essas associações. E a primeira coisa que eu queria falar, depois a gente fala de manejo, tá, Ari? Tô trocando aqui as bolas, mas a primeira coisa que a gente tinha das não fluentes são essas que eu falei que eu estava com PSP, porque ali um estudo um pouquinho antes para a gente fazer a live que fala exatamente, eles têm os comportamentos alimentares são muito parecidos com as PSPs. Então, assim, e olha só, 70% dos indivíduos diagnósticos com as APPs, nesse estudo que eles viram, tinham PSP quando examinados com autópsia. Com as afasias... Eles tinham uma PSP associada a uma afasia progressiva primária, a não fluente. E eu fiquei assim, eu falei, bom, tem um estudo de 2006 que eles citam isso, e pós-morte, né? Então fizeram a autópsia e essas características estavam associadas à PSP. O que me deixou muito curioso, por isso que eu falei no começo da live, gente, tá, PSP, porque eu tava com pensando muito na questão da PSP. O Everton tá perguntando, mas eu ia falar para a Lu. Eu ia perguntar se vocês sabiam o que é PSP.
Fala o que que é PSP, Lu. Eu tô aqui É uma tentando fazer, eu paralisia tô tentando fazer uma conexão. supranuclear primária, né? É uma variante de um distúrbio de movimento que tem características muito semelhantes às características dos pacientes de Parkinson e É associado paralisia supranuclear supranuclear progressiva. progressiva. Eu falei, né? Tô tão Você falou louca essa paralisia semana. supranuclear primária. Você tá misturando Progressiva. os dois nomes. Progressiva, desculpem, progressiva. A gente até é um dos que a gente acabam falando do Parkinson Plus. O E parkinsonismo atípico, é um parkinsonismo atípico, um parkinsonismo plus. E, super e assim, rara, gente. PSP, assim, super rara. Eu atendi um paciente na vida com PSP. Claro que os ambulatórios de movimento acabam pegando mais, eu mas para atendi um clínica, também. assim, eu atendi só um Eu paciente na atendi vida. um com um manejo Difícil de super fazer difícil. diagnóstico também, porque tem um diagnóstico diferencial. Num primeiro momento parece muito Parkinson. Parkinson. E aí eles têm uma alteração de visão muito importante, então algumas estratégias que a gente usa, né, até que a gente usa na nossa terapia, a gente tem que modificar por conta dessa alteração de visão e de equilíbrio, eles têm uma alteração de equilíbrio muito importante. Então, enfim. E aí, esse estudo de 2000, eles relacionam isso com o PSP, com a Lucimardes tem uma paciente com essas características, mas não fecha para Parkinson. Pode ser. É, Vale a mas pena ainda encaminhar para um médico especialista aí, viu, Lu? Vale a é, pena encaminhar para um médico, um neuro, que consiga fazer esses diagnósticos mais diferenciais, sabe? Neuro mais especialista em doença de movimento, que faça um é. diagnóstico diferencial. Muito bom. E aí, relacionando, voltando a essa questão da deglutição, todos eles vão ter um tipo de comportamento alimentar aberrante. Então, por exemplo, uma hiperfagia, né? Uma hiperalimentação. Então, no começo, eles se alimentam muito, e aí até a velocidade da alimentação pode estar muito alterada. Mas a maior parte dos estudos descrevem as alterações na demência semântica, né? Na variante semântica para as disfagias. Primeiro porque, assim, né, o que a Ariela falou, ele não sabe, ele passa a não entender mais o que é aquele alimento, né? Então, ele não diferencia, por exemplo, se ele tem que comer aquele alimento cru ou cozido. Então, essas alterações aí comportamentais estão totalmente relacionadas aí à fase antecipatória. E tem uma coisa que, assim, é muito comum, eles terem uma preferência muito grande por doce. Então, assim como as demências de Alzheimer, a gente sabe, né, que eles têm essa preferência por doce. E uma rigidez, assim, então eles começam nas demências semânticas, por exemplo, eles têm uma rigidez, eles têm que comer naquele horário, naquele lugar. Então, essa rigidez que eles têm acabam dificultando bastante essas questões antecipatórias, e aí não tem como dizer, né? Imagina a vida do cuidador desse paciente com essa variante semântica. Então, assim, quanto mais piora essa questão semântica, piora essas questões comportamentais relacionadas à alimentação. E aí, obviamente, que mais para o final a gente vai ter, então, todas aquelas características que a gente entende nas demências de deglutição. Tem um estudo que eu estava vendo, falando a respeito disso, que avaliaram 21 pessoas por VED. 21 pacientes, eles não separaram, né, pelas categorias aí das variantes da demência, das afasias, e eles observaram o seguinte, desses 21, 12 tinham sinais de penetração e aspiração, em fases leves ainda. Porque aí a gente junta, né, gente? Demência, envelhecimento, uma série de coisas juntas. Então, que a gente deve, né, ficar atento com relação a essas questões. Bom, de 12, eu não consigo fazer essa porcentagem de cabeça. Quem quiser pode me ajudar. De 21 avaliados, 12, né, mais de 50% aí
desses pacientes apresentavam alguma alteração de deglutição em fases mais iniciais. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais a respeito disso. Eu queria pegar o gancho porque pensar né, a Ari acabou, ficou fresquinho, então fica mais fácil da gente entender por que essas alterações de deglutição acabam sendo tão importantes nesses pacientes. E aí, quando esse paciente é diagnosticado, a gente precisa orientar essa família, a gente precisa orientar esse cuidador, né, Ari? Uhum. Não, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa, né, entrando até um pouquinho em manejo já, em terapia e tudo mais, né, uma das linhas, né, não é linhas, né, mas uma das abordagens terapêuticas, sem dúvida nenhuma, é a orientação e educação à família. Porque esses pacientes, gente, alguns pacientes, eles demoram mais para perder a cognição. Então, esse paciente, ele vai perdendo a linguagem, essa linguagem, ela vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, mas ele ainda, cognitivamente, ele realiza muitas atividades. A gente tem um paciente, eu não atendo mais ele atualmente, mas ele ainda é paciente lá do IPQ, de muitos anos, é uma PP não fluente, ele já chegou pra gente, na verdade, num estágio moderado, com muita anomia, com muita parafasia, com muita praxia, assim, já moderado, mas ele ficava sozinho em casa. Então, apesar da limitação, ele não trabalhava mais, ele não conseguia, ele era músico, ele não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais executar as atividades laborais, mas a esposa saía para trabalhar e ele ficava em casa. Ele fazia o almoço, ele dava comida para o cachorro, ele dava uma volta, ou seja, a linguagem estava muito, muito ruim, mas cognitivamente ele ainda estava íntegro. Então, assim, a gente precisa orientar muito a família do que esperar, de como isso pode evoluir, de como a família pode auxiliar, enfim, orientação. Porque vem vindo novidades, às vezes a família tem uma expectativa, como nas afasias puras. Nas afasias puras, a gente sempre tem uma expectativa, entre aspas, de cura. Embora a terapia de afasia não é uma terapia de cura, muito difícil você curar um paciente, ele vai ser sempre um afásico, mas a gente dá maiores condições, melhores qualidades de vida, enfim, a gente melhora. É uma curva ascendente. Na APP, não, né? Então, de uma certa maneira, essa família está esperando, até como nas demências, de uma maneira geral, mas no Alzheimer já é uma coisa mais consolidada. Ah, o Alzheimer, não, é uma doença que vai piorar. Então, a família parece que ela já vai um pouco mais assim, a gente vai fazer terapia, a gente vai investir para retardar a doença, não sei o quê. Nas APPs ainda tem um negócio muito de quero melhorar, quero melhorar, quero melhorar, porque afinal ele está lá ainda, mas com uma linguagem bastante comprometida. Então então a família, assim, crucial, manejo de família, orientação, é a live da semana que vem a gente vai falar sobre cuidador, né, da importância do papel do cuidador aí na reabilitação, mas uma das vertentes é essa, de tempos em tempos orientar a família, chamar, apresentar as possibilidades, treinar, enfim, né, meio a meio. Acho que o papel da família é tão importante aí quanto a adesão do paciente, do fono, né? Acho que a divisão de tarefas aí é igual nesse sentido. Ari, e a sua experiência com relação à reabilitação de cognição e linguagem nesses pacientes? Então, o que a gente vê? A minha experiência, Lu, ela é boa. Ela é boa, eu já atendi bastante até paciente, já reabilitei bastante paciente com afasia progressiva primária, desde o estágio lá com a Letícia, seja lá na USP, seja no Seredic, atualmente no IPQ, mas em consultório também eu já atendi bastante, a gente tem paciente com APP hoje atualmente. A nossa experiência, ela é boa, a experiência clínica é boa, o paciente ele tem boa adesão, ele faz os exercícios em casa e a gente vê melhoras. A gente vê curva, de fato, ascendente, que é o que a gente espera. O que os estudos falam, Lu, em relação às APPs? Muitas vezes, o que a gente vê? O paciente que não faz terapia e o paciente que faz terapia, então tem um estudo super legal que fala sobre isso.
Pegaram um grupo de pacientes que não fizeram terapia e um grupo que fizeram terapia. O que acontece? Os dois pacientes se mantiveram, assim, parecidos num primeiro momento, e aí eles foram mantendo. Aí o grupo de pacientes que não fez terapia começa a declinar, e o grupo com terapia declina numa velocidade um pouco menor. Só que depois de 2 anos, mais ou menos, o que acontece? O grupo que não fez terapia, ele declina assim, subitamente. É um declínio muito acentuado. Tá. Enquanto que o outro grupo demora um pouco mais. Ele também vai declinar subitamente, mas ele estende a quantidade de tempo. Então, ele fica mais tempo estável. Quando ele declina, é porque acabou mesmo a reserva cognitiva e a gente tem uma queda abrupta. A gente está com um pacientinho assim, que é o Wellington que atende, né, da nossa equipe, e ele já está bastante comprometido. A gente já está fazendo, ele já tem outras alterações cognitivas, a terapia não é mais uma terapia só de linguagem. A gente já está chegando numa fase bem avançada. E agora ele e a nossa impressão é essa mesmo. Fala, gente, parece que agora foi. Só que faz assim, ele está em terapia há uns 4 anos. Então, agora, depois de 4 anos, é que ele está decaindo. Enquanto que a gente vê nos artigos, aqueles que não fazem terapia caem antes, né? Então, tem evidência boa de reabilitação. É fono mesmo, é fono, porque a terapia é de linguagem. É claro que num determinado momento num determinado momento não, é sempre legal entrar com as estratégias de cognição no começo, tudo mais, mas o foco é outra pegada, é uma terapia diferente da terapia do Alzheimer, que é uma terapia linguístico-cognitiva. A de APP não. Não é linguagem, então você tem que entrar lá, rota semântica, rota fonológica. O grupo de Minas, sabe? O grupo da Thais Machado, da Aline Campanha, um grupo da UFMG, eles estudam muito a fazer a progressiva primária, onde está o Dr. Paulo Caramelli. Então, eles estudam muito a fazer a progressiva primária. É o pós-doc da Thais Machado. No Congresso Brasileiro de Fono do ano retrasado, ela apresentou algumas coisas muito, muito legais sobre a APP, de terapia, algumas evidências bastante bacanas, de treino semântico, de rota semântica. Então, ela é uma terapia de linguagem mesmo. E uma coisa legal, os estudos todos que a Thais mostrou lá, que depois eu fui ler, eles mostram que o paciente, ele aprende, viu? Ele aprende, ele generaliza. Então, se você pega um grupo de coisas que você treina, ele generaliza para um grupo de palavras não treinadas, de frases não treinadas. Esses pacientes aprendem. Ou seja, tem benefício. Sem dúvida nenhuma tem benefício. Agora, Lu, tem que fazer a coisa certa. Isso é difícil, é difícil, porque esse é um paciente que tem, às vezes, um monte de demanda, e aí até você engatar, achar o caminho, é difícil, é difícil. Eu me lembro que no congresso, por exemplo, eu discuti com a Thais discuti no bom sentido, né? Com a Thais algumas coisas, assim, porque a Thais trouxe umas evidências muito legais de treino semântico, e aí eu falei, Thais, não é possível, né? Porque tem paciente que claramente tem uma alteração fonológica, e eu treino rota fonológica e ele melhora. Como é que o negócio está falando que é semântico? Mas é isso, porque falta estudo, falta paciente. Os estudos no Brasil com APP são multicêntricos. Então, os grupos que fazem, então a Thais Machado, Teresa Carter, são, né? Uma estava na USP, são grupos porque é difícil chegar paciente, você tem uma amostra grande, enfim. Então, falta coisa. Mas você tem que e na rota certa, porque senão a gente também não vê evidência, né? Não vai ver melhora. Essa é a parte mais difícil, eu acho, no manejo desses pacientes, sabe? Pôr na balança, será que é semântico, será que é fonológico? Muitas vezes eles têm alteração nos dois, e tem léxico, e tem agramatismo, e aí você fala, nossa, como é que você agrupa tudo isso numa mesma sessão, ou enfim. E isso torna a reabilitação da deglutição muito difícil. Posso imaginar, né? Eu atendi um caso de APP e foi muito difícil, porque o paciente também não conseguia entender as estratégias, né? Por conta das alterações semânticas e tudo mais. Então, era bem difícil.
E aí é uma outra discussão, né? Embora ele ele veio para mim pós uma internação por uma pneumonia aspirativa, e aí depois o desfecho foi GTT, enfim, a família acabou indo para um outro lado, né? Para uma outra escolha e tudo certo, mas era muito difícil a reabilitação. Muito, muito, muito difícil, muito mesmo, assim, muito. E era uma pessoa, assim, então você imagina, né? Ele era advogado, ele tinha um cargo super importante, a mulher não se conformava com aquela situação dele ir perdendo essa capacidade. Era muito difícil. Vivia ela e o marido. Foi muito difícil. Foi um dos casos mais difíceis que eu atendi. É. Não, e uma coisa, né, Lu, assim, que à medida quanto mais eu estudo, não só sobre linguagem, né, mas sobre deglutição, à medida que a gente conversa, a gente faz nossas lives, eu tô entendendo muito mais, assim, ainda não me atrevo a ficar atendendo paciente com disfagia e tudo mais, mas é lógico que o olhar nosso muda, né? Então, nas nossas conversas, eu fico imaginando, por exemplo, a gente está com um paciente agora, que é esse que eu acabei de falar, é uma PP logopênica, que já está numa fase bastante avançada. Então, o que acontece com ele? Ele não engasga, por exemplo, ele não tem engasgo, mas ele não está se alimentando direito, ele vai na cozinha, ele não sabe o que ele faz com os alimentos, ele não sabe o que ele come, quando come, e aí demora. Tem Exatamente uma isso. questão cognitiva já Tem. que tá afetando. Então, o engasgo ainda não aconteceu, mas todo o resto, saber o que faz com a comida, sabe? Dosar a quantidade, tá comendo menos, às vezes dorme o dia inteiro, porque começa a ter essas outras alterações de outras esferas aí, né? De comportamento mesmo. E é muito difícil esse manejo mesmo. Então, assim, tem alguns estudos que falam relacionando deglutição e APP dos pacientes por conta dessa hiperfagia, a que a grande maioria tem. E eu lembro que quando eu avaliei esse paciente, assim, me impressionou muito. Ele comia muito. Então, de relatos de obesidade inicial por conta desses comportamentos, né? Então come muito, perde um pouco essa noção de quanto vai ficar, quanto que ele come, enfim, então tem alguns relatos. E aí depois o contrário também, né? Então não come nada, não lembra de comer, essas questões comportamentais que parecem, por isso a logopênica muito mais com DA, porque aí tem essa questão também da não alimentação. Pois é, né? Agora, tem uma coisa, né, Lu, que eu fico pensando, assim, é difícil, na minha prática, eu recebi acho que 2 pacientes em fase muito, muito, muito inicial, muito. O resto já estava já com bastante dificuldade. Um paciente, por exemplo, quando o médico mandou para mim, já veio com uma suspeita. A suspeita era uma afasia progressiva primária não fluente. Essa era a suspeita do médico, até pelo exame de imagem. A queixa só que a queixa da paciente não era de anomia, era uma queixa de apraxia. Claro, ela não falava o nome apraxia, né? Mas a queixa da paciente era uma velocidade de fala muito lenta. Essa era a queixa. A queixa dela é: eu estou falando muito devagar, eu não consigo acompanhar as pessoas me perguntam, até eu responder, as pessoas não têm paciência, eu não consigo cantar música. Essa é a queixa. Ela não tem parafasias, ela tem pouquíssimas anomias. Assim, no teste de linguagem não deu nenhuma anomia, ela gabaritou no teste. Então, assim, mas o exame deu lá, deu uma lesão, ela fez um PET, deu lá um hipometabolismo frontal, esquerdo. E aí ele mandou para mim, falou assim: eu acho que é uma PP não fluente, Ariela. E aí a minha resposta para ele foi: eu falei, eu acho que vai evoluir para uma PP não fluente, mas ela ainda não preenche critério, ela não preenche, porque hoje ela tem uma apraxia. Então ela tinha uma apraxia e nada mais, nada mais. Então eu não sei se isso vai evoluir para uma apraxia progressiva primária, porque existe isso. Existe esse diagnóstico, que também é super novo, de uma apraxia progressiva primária. Então, eu falei para ele, eu não sei.
pode ser que ela fique numa apraxia, ou ela pode evoluir para uma afasia progressiva primária não fluente mesmo. Mas hoje a queixa dela é fala. É fala. O teste de linguagem ela gabaritou, mas ela chegou, Lu, assim, tipo, começou ontem a queixa, ela chegou hoje, entendeu? E aí eu vou além aqui pensando, né, nessas questões. Óbvio que a gente ainda tem muito pouco falando, né, sobre essa questão das apraxias e a relação com a deglutição. Eu sei que tem alguns estudos, até a gente viu, né, CCL de adococinesia, e até um grupo da professora Giedre que tem com idosos normais e de adococinesia. E aí eu fico imaginando como que é isso dessa paciente, né? E como será a manipulação do bolo? São funções diferentes, eu tenho plena noção disso, tá, gente? Eu sei que a gente está falando de fala e deglutição, né? Mas como é a mesma estrutura, fico pensando como que é a manipulação do bolo, como que é o vedamento labial, como que é a movimentação desse véu para essa fase oral aí. Não sei, Ari. Depois você me conta. Fiquei curiosa. Não, pois é, né? E aí é isso. Então, esses E pacientes que essa chegam. velocidade de fala, assim, muito alterada, como que tá, né? Como que se dá essa ejeção, né? Essa acomodação, não sei. Pois Eu tenho é, curiosidade, gente. Eu queria estudar tanta coisa. pois é, talvez. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que esses pacientes nem chegou nesse ponto ainda, né, Lu? Eu acho que, assim, também confesso que eu não pesquisei, né? Mas eu não sei o quanto que tem. O que eu sei que tem, que você até já falou, até você comentou, né? A gente fez um post hoje, o post de hoje é É, texto da Lu, falando isso, que o pouco que tem é tudo em fase mais avançada. avançada, né? É. Mas eu acho que, não sei se tem, que vale a pena, né, fazer estudo com fase. Porque eu tenho certeza que é diferente de Alzheimer. Eu tenho certeza que você pegar um paciente com APP inicial e um paciente com Alzheimer inicial, e tudo bem, nenhum dos dois ainda tem efetivamente uma disfagia, tudo bem. Mas eu tenho certeza que os resultados vão ser, assim, tenho certeza baseado em mim mesma, né? Assim, no que eu vejo, no que eu observo, mas que o resultado vai dar diferente, sabe? E que o caminho é diferente um pouco dessas alterações de deglutição. É por conta disso mesmo, por conta dessa questão da não fluência, da apraxia, que o paciente com Alzheimer não tem, pelo menos não em fase inicial, via de regra, né? Então, agora é muito, muito raro chegar esses pacientes nessa fase muito, muito leve, sabe? E ele é Eu um nunca paciente que peguei. vai, né, gente? Ele é um paciente que, assim, se vocês perguntarem para mim, Ariela, quando é que você dá alta para esse paciente? Não sei, né? Não sei, gente, porque a gente está pensando numa coisa progressiva e os objetivos vão mudando, né? É claro que eu não gostaria de ficar com o paciente a vida inteira, mas tem paciente que a gente fica muito tempo, os pacientes com demência que estão indo bem na reabilitação, estão engajados, está fazendo diferença na vida, talvez não tenha alta. Mas se oriente fazer coisa em casa, porque muda, os objetivos mudam, essa é a questão da demência, né? Então, talvez não tenha alta, mas também. E aí, será que ele aguenta? Será que ele fica em terapia tanto tempo? Esse é um dos limitadores aí de estudo longitudinal. Porque, É. porque paciente com demência é difícil manter, às vezes, né, terapia muito longa, por N, mil motivos, né? Então, complicado, né, Lu? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô aqui sem noção de hora nenhuma. Ah, pra variar, né? Eu acabei de baixar aqui 20h54. Óbvio, né? Eu não vi passar, não sei vocês, se vocês viram passar, mas eu não vi passar mesmo, assim, gente. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu tô, assim, eu tenho pouca experiência nesse sentido da parte de deglutição. Atendi um paciente, né, que veio particular, mas eu tô aqui mega aprendendo com a Ariela. Peraí, ó. O Everton perguntou: na demência semântica, em que estágio começam a aparecer os sinais de memória episódica ou autobiográfica, Ari? Já é fase moderada. Leve, assim, eu vou falar moderada, vai, mas na fase leve a gente ainda não vê necessariamente essas alterações.
Mas não demora muito, Everton. A demência semântica, ela não é uma demência de progressão. Aliás, essas afasias, né, progressivas primárias, primeiro que assim, elas são doenças mais jovens, né? Não é uma doença de velhinho, velhinho, né? Ela é uma demência de pessoas mais jovens. Por conta disso, a progressão dela é mais rápida, né? Então, não demora muito para ele começar a ter uma perda de memória semântica, autobiográfica. Então, eu vou falar que fase moderada, mas é muito relativo o tempo, porque eu posso ter um paciente que chegou e já rapidamente evolui para essa fase moderada, entendeu? E é mais difícil de reabilitar, viu? A demência semântica, ela é mais, na minha modesta opinião aqui, ela é mais difícil de reabilitar essa questão, tanto da memória semântica quanto a questão da compreensão, porque eles começam a ter uma alteração de entrada, né? De compreensão. E aí a terapia é muito árdua, porque como Muito é que você vai difícil, treinar os outros muito aspectos? difícil. Como é que você treina os aspectos, por exemplo, de acesso lexical semântico, se ele não tem boa compreensão, né? É Muito muito, difícil. o manejo O dessa manejo é muito difícil. é É. muito difícil, muito E você difícil. sabe que uma coisa que eu lembrei aqui que tem a ver. A gente tocou o batom. Uma coisa que eu lembrei, eu tava aqui, ó, passei o batom aqui e tá aqui na mão. Que eu lembrei dos estudos que estavam falando com relação a aqueles pacientes, né, 21 que fizeram VED, e que essas aspirações não estavam relacionadas, eu lembrei agora, com o comportamento. Então, não tinha relação, Ari, com comportamento alimentar, que é o que a gente vê na grande maioria no início dessas demências, desses comportamentos, né? Estavam mais relacionados com essa progressão, principalmente cortical e subcortical, e aí relacionado ao tronco cerebral também. Rosane, a gente pode, a Ari acabou passando, e a gente pode disponibilizar lá no nosso grupo do Telegram, sim, os artigos da live de hoje, com certeza. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu deixei um artigo lá no grupo do Telegram, já tinha gente super lendo, estudando aquele de estimulação tátil térmica, então vale super a pena. Muito bom, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Foi muito aula, Ari. Foi muito maravilhoso. Super aula, Esse é um assim. assunto difícil, né? É um assunto Super difícil. difícil. Eu acho que a PP é um assunto Eu também árduo. acho. Primeiro que, assim, a mão, né? A gente não atendeu milhares de pacientes, né? Para falar a respeito das APPs. Linda, maravilhosa. Obrigada a você estar aqui. Obrigada, doutor Otávio. Muito bom. É um assunto difícil e árduo, assim. Eu confesso que a gente precisa ainda estudar bastante sobre isso, né? Precisa estudar, precisa caçar paciente, precisa ter centros que estudem isso. Lá na USP é super difícil. Lá na USP, no IPQ é difícil, a gente já tentou fazer trabalho com isso, assim, sabe? É difícil ter N, é difícil você conseguir. A gente até hoje está tentando fazer um trabalho de estimulação magnética transcraniana com magnética transcraniana, porque com o médico lá. Até hoje a gente está tentando engajar um trabalho disso com a PP. Não tem N, não tem N, assim. É verdade. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Cássia, a gente pode indicar materiais sim lá no Telegram e a gente pode, de repente, colocar também mais aqui no Instagram, no feed. O link tá na bio, o Fernando já falou. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte. Gente, isso é uma novidade, né, Ari? A gente tem uma novidade para contar para vocês. Na verdade, duas, né? Tem a Estimulando a Mente. E na APP em pessoas não idosas e de início súbito. E na APP é isso a pergunta? É em pessoas não idosas e de início súbito? De início súbito. Em geral, as APPs são demências de pessoas mais jovens, são idosos, mas às vezes pré-senis. Então, a gente tem as APPs antes dos 60 anos, tá? Difícil você ter uma APP em alguém assim, 50, 40 anos, eu nunca vi, na verdade. Mas elas são demências de pessoas mais jovens e é insidioso e súbito no sentido assim, de repente a pessoa
não é tipo, dormiu, não é igual a AVC, entendeu? Que ela dorme normal e acorda sem falar. Não. Mas ela vai, é do nada, assim, ela começa a falar assim, nossa, tô percebendo que hoje a voz começou a ficar lenta. E aí vai indo, as pessoas começam a perceber, a família começa a perceber, nossa, tá indo, tá indo. Então, nesse sentido, é súbito nesse sentido, mas não tem um marco, não tem um evento. Ah, acordei assim. Não tem, É. tá bom? A pessoa vai percebendo isso. Ari, ó, a Fabiana perguntou: muitos pacientes com APP são diagnosticados erroneamente com outras demências? Com Exatamente, certeza, exatamente. com Muitos, certeza, muitos. muito. Porque é novo, e é novo, não é porque, assim, porque é novo, gente. É novo para todo mundo. Quem está em hospital escola acaba estudando um pouco mais, porque vem mais casos diferentes, assim, né, nas clínicas escolas, mas é um assunto novo. Então, há ainda uma dificuldade dos médicos, dos fonoaudiólogos, de todos os profissionais. Eu vou colocar todo mundo, não vou falar que um é melhor, não é isso. Tem grandes profissionais que sabem fazer, tem grandes profissionais que são de outras áreas, às vezes ainda tem dificuldade com o manejo, grandes colegas fonoaudiólogas que ainda têm, porque é novo. Então é uma coisa que a gente tem que dar cara a tapa, tem que estudar, não tem jeito. E ler o que estão publicando por aí. Se vocês colocarem lá, eu vou colocar no Telegram o nome dela certinho, mas Gornotempini, esse é o sobrenome dela. Vocês vão ver que aparece Gornotempini e APP, a fazer progressiva primária, aparece um monte de coisa na PubMed, no Cielo, enfim. Mas ainda a gente é como tudo que é novo na vida, a gente ainda enfrenta dificuldades. Digita lá no Google PubMed, aí você vai lá, o primeiro vai ser, aí você entra na PubMed e digita APP e o como que é? Gornotempini. Gornotempini. Digita Isso, lá. ML, eu acho. Eu acho que é Maria Lúcia. Então é Gornotempini ML. Mas eu ponho certinho para vocês. Eu boto esse artigo que eu falei para vocês lá no grupo do Telegram. E aí, com o nome dela, vocês conseguem pegar mais um monte de coisa. E aí eu acho que deve ter artigos free aí para a gente estudar. Digita primeiro no Google, aí dá uma caçada, enfim. Muito bom. Ari, sempre maravilhoso. Tem mais aqui. Não. Trabalho no SUS, a Fabiana, e os únicos pacientes que vieram com diagnóstico ou suspeita de APP foram do HC. Exatamente. Fabiana vai pegar muita coisa ainda aí, hein, Fabi? É isso, porque vem para o hospital escola, né, primeiro. Principalmente quando estava com a professora Letícia. A Letícia foi uma, né, das pioneira, das pioneiras aqui no Brasil. A Aline Campanha, Thaís Machado, que estão lá no FMG hoje fazendo isso, são ex-alunas da professora Letícia, né? Ela publicou muita coisa, então... A Fabiana falou, e principalmente quando eu estava no HC com a professora Letícia. Filha da Letícia também, a Fabiana. A Letícia foi a que fez as grandes discípulos, os grandes, né? Tem meninos também, os grandes discípulos na área de demência aqui no Brasil, né? Nessa parte de cognição e linguagem. Nessa parte de demência, acho que foi uma das grandes pioneiras, né? Com certeza, com toda certeza. Nosso respeito a ela sempre, né? E a dedicação. Muito bom, amiga. Maravilhoso. Enquanto a gente vai falando aqui, se vocês quiserem mandando as perguntas, a gente vai respondendo aqui. Mas queria contar para vocês que a gente vai lançar o nosso curso de reabilitação nas demências, tanto na parte de linguagem, cognição e deglutição. A gente quer convidar todos vocês para fazer parte, se vocês puderem, obviamente, mas a gente ficaria muito feliz para que a gente possa trocar muito, sabe? A gente tem um curso diferente, porque a nossa ideia é trocar, que todos vocês participem, que todo mundo esteja ali trazendo os casos, enfim, muita coisa vai ser abordada, tá? Tá bom, Everton, pode escrever aí, pode escrever. A Lucimar já está inscrita, porque para os ex-alunos a gente sempre dá um carinho, porque fazem parte da nossa caminhada. Lucimar, obrigada. A gente vai ter uma aula bônus com o doutor Otávio, que estava aqui nos prestigiando, que vai ser maravilhoso, sobre cuidados paliativos.
Que tem uma live gravada tem... com ele, assistam, tá no nosso YouTube. No nosso YouTube. E você quer falar mais alguma coisa, Ari? Então, assim, gente, o curso começa dia 17, é isso, né, Ari? Dia 17 de junho, mas as inscrições só vão ficar abertas do dia 6 até o dia 14 de junho. As informações estão no link da nossa bio, então clica lá e veja o que a gente vai abordar e venha fazer parte desse time que é crescer junto com nós todos juntos crescendo. Deixa eu ler aqui. Gente, a gente quer muito vocês lá. Vamos lá. Everton. Tem mais, gente. Ari, não acabou. Não vai cair, né? As alterações de memória episódica são mais comuns em qual tipo de app? Variante semântica? O Everton escreve... tá estudando app, hein, Everton? Maravilha! Você tá estudando app. Olha, essa é uma boa pergunta. Será que eu não sei se eu sei te responder, sabia? Eu acho que é logopêdica, viu, Everton? Eu posso confirmar essa informação, mas assim, à medida que começa a aparecer as alterações cognitivas, que não é na fase... Lembra assim, que na fase inicial a gente está pensando em alterações de linguagem, tá bom? A gente está pensando basicamente em alteração de linguagem. À medida que começam a aparecer as alterações cognitivas, o que aparece mais alteração cognitiva são as logopênicas. Então, eu não estou jurando de pé junto, não, vou ficar te devendo essa resposta, mas eu juro que eu vou pesquisar e dar uma lida nos meus artigos e posso colocar tanto no Instagram quanto no Telegram, enfim, para a gente não morrer com essa dúvida. Mas eu acho que a logopênica vai ter uma alteração de memória episódica mais incipiente aí. Eu acho que as alterações de memória, de uma maneira geral, estão mais na logopênica, tirando memória operacional, porque como memória operacional tem uma ligação muito grande com rota fonológica, está mais nas apps não fluentes, apesar que na app logopênica também tem uma alteração de memória operacional aí. Mas eu acho que memória episódica, eu vou falar logopênica, mas eu vou falar logopênica... Assim, juro que eu não vou te dar 100% de certeza, mas eu vou pesquisar para te responder, tá? Para eu não falar besteira aqui para você, tá bom? O Everton disse que entendeu, Ari. Olha, ele entendeu mais do que eu tenho certeza. Eu já falei uma outra coisa que a Ariela precisa fazer um curso básico para mim. Muito bom, todas essas rotas aí de novo. Estudantes podem fazer o curso? Sim, podem, mediante comprovação, a gente vai fazer um preço camarada para aluno de graduação. Então, vão poder fazer sim, com certeza. Everton, obrigada a você. E a outra novidade... Coisa, né? Fala, Lu. Pode falar. Não, a outra coisa, né, é que assim, a gente falou que as informações do curso tá no link, né, da bio, da Lu, no link da minha bio, e tem um Instagram novo, gente, que é o Instagram agora da Creare.ensino, é um novo Instagram nosso, a gente vai começar a compartilhar, ele está no ar, mas está em formação, a gente está divulgando ele agora, agora estamos divulgando, porque a partir de agora esse Instagram vai ser ativado e a gente vai começar a compartilhar conteúdos semanais, dicas de artigos, livros, enfim. E muito conteúdo não só sobre demência, mas afasias, neuro, geronto, voz, motricidade, enfim, aquilo que Lu e eu fazemos, trabalhamos. A ideia é que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente faz, mas ter sugestões, dicas, perguntas, enfim, compor coisas que possa beneficiar todo mundo. Então, vocês estão convidados para seguir o Creare.ensino. Logo mais a gente vai colocar as informações para vocês. Quem está no Telegram já está sabendo, porque a gente avisou essa semana no Telegram. O pessoal do Telegram acaba sabendo um pouquinho antes das novidades, entrem lá no nosso grupo no Telegram, mas a partir de agora esse perfil vai estar ativo e vocês são super convidados aí, e as informações do curso também estão na bio do Creare.ensino. Muito bom. Gente, obrigada por vocês estarem aqui, olha, todo mundo até o finalzinho. A gente quer agradecer essa parceria toda de vocês. Realmente a gente está muito feliz com tudo que a gente tem
colhido e todas essas nossas loucuras em conjunto com todos vocês, né? Tudo que a gente pensa aqui, a gente discute eu e a Ari, que a gente acaba conseguindo fazer aqui em conjunto. E a gente sabe que não é fácil. E a semana que vem, a gente continua com Quintas com Criare para falar de um assunto que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Como é que a gente faz tudo isso e treina cuidador? É isso aí. Vamos conversar junto como é que a gente vai ser o intermediador aí na família com relação aos cuidados. Isso. Então, boa noite. Ari, quer falar mais alguma coisa? Eu quero só falar. Tem quem está perguntando do Telegram. Link na nossa bio, tá bom? Na minha bio, na bio da Lu, tem o link do Telegram. Ainda não tá no da Criare, mas a gente vai colocar. Tá no nosso link da bio. Everton, vou te pedir um favor. Me manda a sua pergunta no meu direct, para eu não esquecer, para eu pesquisar e postar essa resposta aí para você. Manda para mim, por favor, que essas perguntas aí são sempre legais da gente estudar, tá bom? Live gravada no Instagram da Lu, tá bom? Vai ficar tanto as outras lives também estão todas gravadas lá, as lives anteriores. Live com o Dr. Otávio no YouTube da Criare. Tem bastante coisa legal, gente. Então, até quinta. Aí. E muito obrigada. Obrigada pela presença de todos aí. Sempre muito bom aqui, viu? Obrigada. Um beijo. Boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau, Everton. Não esquece.